Olá, seja bem-vindo ao CodeMob, o seu canal de podcast onde tratamos de assuntos relacionados ao setor imobiliário e condominial. Eu sou Rodrigo Cristiano e ao meu lado meu parceiro Sidney Rodrigues. Roda a vinheta. E no episódio de hoje vamos trabalhar um tema muito recorrente, infelizmente um tema triste, né, Sidney? Que tem sido cada vez mais recorrente, como eu falei, relacionado à questão da violência, segurança no condomínio, né, Sidney? Exatamente, Rodrigo. E inicialmente tem a sensação de que morar em condomínio é mais seguro, né? Será que é mesmo? Para fazer parte do podcast de hoje, nós temos dois advogados criminalistas, Dr. Arley Abelha e Dr. André Léo. Bem-vindos ao podcast de hoje. Obrigado. Vamos começar com uma pergunta já inicial, que é a seguinte, Dr. Arley. Realmente é mais seguro condomínio do que residência? Condomínio é um tema muito sensível, né? Porque nós temos tanto a característica de ter a segurança e ao mesmo tempo você aglomera várias pessoas que vêm de várias camadas sociais e formação profissional ou formação pessoal. Isso gera uma sensação de conflito. Do ponto de vista da violência externa, vamos dizer assim, que seria um assalto, sequestro, evidentemente que o condomínio ele dificulta mais a ação de um criminoso, de entrar ali, de saquear algum apartamento, sequestrar alguma pessoa. Isso é muito notório no dia a dia que a gente vê, né? Essa dificuldade de ter acesso a esse condomínio. Por outro lado, nós começamos a perceber uma grande evolução, uma grande ocorrência relacionada ao convívio da violência interna. Então nós vamos debater aqui hoje justamente sobre isso, a segurança externa do condomínio e a segurança interna. E vou usar um pouco da experiência do dia a dia para poder colaborar dentro desse contexto. Obrigado, doutor. Tenho certeza que vai somar bastante. Hoje também tem o doutor André Léo, né, doutor? Sim. Apresenta um pouco aí. Faltou esse detalhe que a gente sempre pede, né, Cid, para os meninos se apresentar, falar um pouco da história. Fala um pouco de sua história, André. Quem é André Léo? Um pouco de sua história. Fala aí pra gente. Meu nome é André, sou advogado especialista na seara criminal. Tenho um escritório em Betim. Milito em qualquer tipo de crime e hoje vamos falar sobre o crime que acontece rotineiramente nos condomínios, né, Rodrigo? Nesse ambiente condominial, né? Exatamente. E o seu doutor André, o doutor Arley Abelha, fala um pouco da sua história aí para quem... Eu me formei em 2005, eu fiz em março agora 21 anos de atuação exclusivamente na área criminal. Meu escritório é em Betim e desde então... tenho trazido desse contexto na advocacia criminal para contribuir de uma forma mais efetiva da sociedade. Mas o criminalista contribui, porque nós temos a obrigação de fazer a lei cumprir, seja a favor do seu cliente ou seja contra o seu cliente. Perfeito. Doutor André Léo, no dia a dia, o que você percebe assim, em relacionado a esses crimes no ambiente condominial? O que você vê que faz mais assim, parte desse ambiente? Assim, o que você percebe? São crimes que acontecem com frequência, assim, nesse ambiente. O Rodrigo, o escritório, ele fecha contrato em relação aos crimes que ocorrem em condomínio, mas em relação ao crime de calúnia, difamação, stalking, lesão corporal, leve, grave, e também crimes de contravenção penal, né, que é salvo engano, crime de... fazer barulho, perturbação de sossego. Entendi. Explica pro pessoal o que seria o crime de stalking aí, doutor? O crime de stalking está previsto no artigo 147A do Código Penal. Perseguir reiteradamente uma pessoa, afetando o seu psicológico. E é um crime também que acontece muito em condomínio, em relação até contra o síndico. E é um crime de ação pública condicionada à representação. A pessoa tem que representar e também tem um prazo de 6 meses a partir da data do fato. Entendi. Sidney, inclusive essa questão do stalker, o tal do WhatsApp também. Sim. Porque, na realidade, esse ambiente de WhatsApp, Instagram, Facebook, gera sensação de impunidade, né? As pessoas acham que pode tudo ali. Acho que é terra de ninguém. Terra de ninguém. O que for, né? Os condomínios que você tá ali, no dia a dia, você vê isso também no WhatsApp? Inclusive, tem uma grande discussão nos condomínios que são os famosos grupos de WhatsApp, né? O pessoal insiste em manter grupo de WhatsApp em condomínio,
Aí a gente faz um esforço lá dentro do escritório para que se institucionalize essa comunicação com os condôminos, com o síndico, através do sistema próprio. Mas o pessoal acha mais fácil utilizar grupo de WhatsApp e muitas vezes incorre nessas questões, né? Sem muitas vezes perceber também, né, doutor André? Porque alguns tipos penais são muito sutis, né? Tocou um assunto muito importante. Vou falar de procedimento. Quando fala de prova de WhatsApp, é muito importante quando acontece qualquer tipo de autoria, algum tipo de crime, ou no grupo do WhatsApp ou no WhatsApp, que lavra uma ata notarial no cartório, ou áudio, ou a conversa no WhatsApp. Quando eu falo áudio, o notarial vai ouvir o áudio, vai lavrar a ata. Aqui dali já é uma prova que pode entrar com uma demanda contra essa pessoa que praticou esse tipo de crime. É muito importante isso também. Você tocou no assunto do WhatsApp, eu lembrei do elemento probatório aqui. É muito importante, senão essa ação não vai para frente. Doutor Arley, o doutor André falou do prazo de representação, né? Qual que é esse prazo aí? Como é que funciona na prática? Só fazer um adendo em relação ao grupo de WhatsApp. Isso é muito importante para quem está nos escutando, quem está nos vendo, porque o maior índice de crime ocorre nos grupos de WhatsApp do condomínio. Que chega no escritório, 90%, e sabe qual que é a frase que eu mais ouço das pessoas que são responsabilizadas? Eu só falei isso. Sim. Esse só falei isso vai gerar uma representação criminal por ameaça, por difamação, por calúnia, e vai responder por isso. E qual que é essa dificuldade? Eu, por exemplo, no meu escritório, depois da pandemia, diminuiu 80% das pessoas irem no meu escritório. Mas diminuiu os seus clientes? Não, porque hoje a pessoa reúne comigo 24 horas no WhatsApp. O condomínio, você tinha que fazer uma reunião extraordinária para discutir o cachorro que está fazendo necessidades na porta do vizinho. Hoje não, você discute no grupo do WhatsApp. E no momento que você começa aquela discussão que era para ser uma reunião extraordinária, os ânimos se exaltam, as pessoas trazem coisas que não são para fazer naquele contexto e falam coisas que são crimes. Eu só falei isso, mas eu só falei isso vai gerar uma demanda criminal, uma representação, você vai ter que gastar com advogado, vai ter que comparecer à delegacia. Então os grupos de WhatsApp é o maior índice de ocorrência de crimes dentro do condomínio. Como você falou em relação ao prazo prescricional, uma ameaça, por exemplo, às vezes acontece muito, doutor, a gente fez uma ocorrência e agora nós queremos representar porque continuou os problemas com o vizinho, com o síndico, e muitas vezes eu vou ver aquilo ali, já passou o prazo de fazer aquela representação, que são 6 meses, por exemplo, em relação a uma ameaça. Então, não é só fazer uma ocorrência. É você fazer uma ocorrência e decidir se você vai levar aquela ocorrência para frente ou não. Óbvio que toda demanda criminal, como qualquer demanda judicial, você precisa de provar. E essa prova muitas vezes não é tão simples ou não é tão fácil. E da mesma forma, quem é acusado de algum crime, dependendo do que você falou, do que você escreveu, dificilmente você vai ser absolvido daquela acusação. O que pode acontecer é amenizar as consequências daquele ato que você tomou muitas vezes no momento de impaciência, de raiva. Exato. Então é muito importante ter essa percepção dentro desse convívio digital do WhatsApp. É porque, de fato, o que eu percebo assim é que os moradores, né, que estão no ambiente condominial, utilizam o WhatsApp como um ringue. Acho que vale tudo, o que falar ali fica por isso mesmo. E quando isso não escala para coisas piores, né, Cid? Sim. Eu já tive experiência quando a menina que a gente trabalhou, começa com uma violência, daí vai para uma lesão corporal e até para coisas piores, né? Ô, Rodrigo, só dar uma adenda aqui em relação ao que o Arley falou. Quando eu falei desse prazo de 6 meses, é da data do fato ou da data que você sabe quem é o autor que praticou esse delito. Então é 6 meses da data do fato ou a data de você sabe quem é o autor desse delito. Passou 6 meses, esse prazo decai e você perde esse direito. Agora, essa questão de crimes digitais, né? A gente tem visto muito isso agora com o advento de assembleia online. Então, eu faço questão de gravar as assembleias, claro que com a concordância do pessoal, mas o pessoal comete menos falhas, vamos dizer assim. O pessoal se segura mais, não excede tanto do que nas assembleias presenciais. Assembleia presencial, principalmente prestação de contas, algumas pessoas que passaram o ano inteiro sem querer saber das contas, querem discutir prestação de contas naquela hora e ficam nervosos porque muitas coisas não são respondidas, até porque não dá tempo de responder, né? Subentende que a pessoa previamente verificou as contas, porque hoje em dia existem sistemas que a pessoa consegue consultar,
demonstrativo, receita e despesa. E aí em assembleias, quando é a assembleia presencial, o crime ocorre mais facilmente, vamos dizer assim. A pessoa se sente mais Encorajada, talvez, mais encorajada a falar para um público ali presencial. Só que esse público digital também está ali presente, né? E nesse caso, as assembleias são gravadas e isso serve de prova uma eventual, né? Ação, né? Ação. E não deixa de ser também, né? É uma forma, como você falou, de frear esse instinto, das vezes a pessoa quer ali, né? A pessoa já pensa duas vezes, né, Cid? Estou sendo gravado, isso pode ser utilizado como prova. Então, assim, e eu percebi também que logo depois da pandemia, não sei se vocês tiveram essa impressão também, esse tipo de violência tem escalonado muito. Hoje a gente vê muito crime relacionado a feminicídio, agressão, de tudo quanto é tipo. E parece que as pessoas hoje estão mais intolerantes, né? Você tem essa impressão, você que está no dia a dia aí, André? Como é que tá aí a sua leitura disso daí? O que eu mais vejo, assim, trazendo aqui para a relação de condomínio, é o crime de ameaça e o crime de lesão corporal. O que eu vejo até em vídeos, né, Marli, de Instagram, de reuniões de condomínio, o povo saindo confusão, no, né? Saindo no tapa, termina em confusão. Então, o que mais vem trazendo demanda assim, para o escritório são esse tipo de delito. Lesão corporal, ameaça. O povo está perdendo muita paciência nas reuniões, perdendo a paciência com o síndico. Então, isso vem ocorrendo bastante. E qual a dica que você dá aí, Arley? Porque a gente percebe, como eu disse há pouco, que há uma escalonada, né? Vai subindo esse tipo de violência, começa de forma mais gradual e daqui a pouco existe a possibilidade até de um homicídio, ou tentativa de homicídio. Qual a dica que você dá para o síndico, subsíndico, que está à frente do condomínio para evitar esse tipo de situação aí? Isso me fez lembrar Nietzsche, né? Um determinado momento do que ele sempre escreveu, ele fala, ó, todo ser humano, ele vai ter direito aos 3 segundos de loucura na vida. Olha. Esses 3 segundos, ele pode ter uma consequência simples ou pode ter uma consequência maior. Parece que depois da pandemia, esses 3 segundos ele foi pro ar, né? É 1 minuto... 10 minutos, realmente as pessoas ficaram bem exaltadas nesse sentido, né? Então, assim, é um comportamento que muda e nesse convívio do dia a dia, essas relações, elas ficam mais desgastantes. Por quê? Você tá com o seu vizinho, você tá com o síndico, você tá com o cara que desceu, tá na piscina, você não gostou, olhou de mau jeito. Então, tudo isso traz essas consequências dentro do relacionado à questão do condomínio. É importante também, quem mora em condomínio tem uma percepção que isso é muito comum. Você nunca sabe a pessoa que está do outro lado. Você nunca sabe o que aquela pessoa está passando, o que aquela pessoa é história de vida, se aquela pessoa é uma pessoa que é violenta ou não. E uma coisa muito característica no criminal, e às vezes quando você fala do criminal, você lida com pessoas de bem que se envolveram em um crime, e você às vezes lida com pessoas que estão acostumadas com o crime. E geralmente o estereótipo, seja físico, seja social, não é o estereótipo de alguém que cause uma ameaça. E às vezes a pessoa está dentro do seu condomínio. É seu vizinho. E às vezes aquela pessoa não tem nada a perder. E você vai ter uma discussão desnecessária. Então, às vezes, é muito mais uma questão de relacionamento do que uma questão jurídica. A questão jurídica ela vai trazer as consequências ou vai tentar amenizar aquelas coisas que ainda estão palpáveis, que ainda é possível ser remediadas. Agora, quando passa por uma violência maior, né, de morte ou tentativa de morte, coisa que acontece, como que você vai fazer? Como que aquela pessoa vai tratar essa situação? Acabou, não tem mais essa possibilidade. Então é muito mais um alerta dessas questões de convívio dentro de um condomínio do que propriamente a questão legal. A questão legal ela vai resolver aquilo que ainda é possível. E outra coisa, né, não dá para duvidar de ninguém. Não. O doutor André falou há pouco, vídeos de Instagram, WhatsApp, Facebook, então... Não sei se vocês recordam, há pouco, recentemente o síndico a vida da moradora, lembra? Exatamente. Um engenheiro, ela foi fazer um laudo policial. Isso. Olha que loucura, né? Então é isso, a gente está suscetível a isso daí. E cada vez mais o ser humano está cada vez mais intolerante, né? Eu tive uma experiência, eu tive 3 experiências, eu não sei se e vocês devem saber isso melhor, eu não sei se é essa estrutura que possibilitou ou se de fato é uma situação que é comum. Eu tive 3 casos graves relacionados a crimes dentro do condomínio. E os 3 casos, coincidência ou não, os síndicos, parece que tem, vocês vão saber melhor, o síndico não morava no condomínio, né? E a situação só se agravou
porque o síndico, isso foi provado no processo, fomentou uma das partes a ter aquela discussão. Uma delas, inclusive, ceifou a vida da outra. Então, essa conduta também do síndico, quando ele não está num condomínio, talvez ele pode... Eu não tenho dados para isso, tá? É só uma experiência de 3 casos que chegaram no escritório de forma assim, sequente uma da outra, e teve essa percepção. Então, essa inflamação, muitas vezes, por parte de um síndico, imagina só, o síndico ele tem uma figura, para uns de autoridade, para outros de um cara chato. É verdade. Né? Depende da leitura que você vai fazer. Se ele é autoridade, eu posso fazer o que ele está falando, porque não vai dar nada. E muitas vezes isso gera uma consequência muito maior. Então, todo esse aspecto contribui para o aumento da violência dentro do condomínio ou não. Então, a figura do síndico, ela é preponderante para essas questões. O síndico ele precisa ser conciliador, ele precisa ser firme, porque senão o negócio realmente desanda, mas por outro lado ele precisa ser conciliador, ele precisa ouvir as duas partes. Nesses casos especificamente, ficou provado que uma das partes era mais ouvida que a outra e fomentava uma discussão entre eles, né? Então isso é muito perigoso dentro desse contexto e é um alerta que fica, né, para quem é síndico, principalmente essa experiência que eu tive dos síndicos que não moram no condomínio, parece que se agrava mais essa fomentação, né? E sobre essa fomentação que você falou há pouco, seja do síndico ou um morador, dependendo da situação, pode gerar uma responsabilidade para ele também? Claro. Inclusive, né, nesse caso especificamente, o alvo seria o síndico, mas ele não foi encontrado pelo autor, né? E acabou tendo problema com o vizinho. Então, tem sim uma responsabilidade. Inclusive, esse é um dos casos, o síndico também foi responsabilizado criminalmente, né? Porque ele escreveu algumas coisas que realmente caracterizavam o crime. E citar o crime, né? E o pior de tudo, esse que foi o caso mais grave, onde houve uma morte, o síndico ele foi testemunha. Entende? Então, você foi testemunho de um caso que, aí ele vai ter uma interpretação que quiser, que ele participou dessa fomentação toda, dessa discussão. E o cara que efetuou o crime e tudo, ele já tinha um histórico de crise de depressão, crise de pânico. Inclusive, ele era motorista de ônibus, largou o ônibus cheio de passageiros na avenida principal aqui de Belo Horizonte, surtado. E ele foi fomentado. Aliás, o vizinho foi fomentado a criar esse atrito com as pessoas, que ninguém sabia quem que era. Só ficou sabendo do histórico de problema psiquiátrico, psicólogo. Não seria um problema psiquiátrico, mas desse estresse do dia a dia, depois dos fatos terem acontecido. Então isso é muito comum e muito perigoso. Não, volto a dizer, se nós tivermos que trazer uma lição desse podcast de hoje, ninguém sabe o que está do outro lado. Então a conciliação é sempre o melhor caminho. Sim. E essa questão da violência, ela perpassa também pelos excessos que são praticados em condomínio, né? Quer seja por parte do próprio síndico, que muitas vezes se sente o todo-poderoso dentro daquele condomínio e faz o que eu mando e todo mundo tem que obedecer, existe esse perfil ainda. E tem aquele morador que não tem um histórico de viver em condomínio. E esse é o maior problema, né? Passa a viver em condomínio, não sabe de normas, não sabe de regras, acha que pode fazer da forma que bem entender, sendo que existe todo um ordenamento para que se viva em coletividade. Então, assim, isso gera o primeiro conflito, que gera discussão, que pode acabar em consequências mais graves, não é isso? Exatamente. E de forma geral, a legislação ela vem trazendo mais responsabilidade ao síndico que está à frente do condomínio. Tem um projeto de lei, inclusive, que obriga o síndico a comunicar a situação de indício de crime de violência doméstica. Sim. E a gente observa que essa responsabilidade que vem sendo cada vez mais repassada ao síndico, agora também no âmbito do ambiente de violência doméstica. O que é muito complicado, né? Demais. Aquela velha máxima, né? Em briga de mulher, marido e mulher, não se mete com mulher. Isso já caiu por terra há muitos anos, né? E agora o síndico, passando esse projeto de lei, passa a ter esse dever de denunciar indícios de uma violência doméstica. É uma situação que, por outro lado, tem que tomar cuidado para não cometer também injustiças, né, doutor? É muito complicada essa situação, porque... E se ele deve esse projeto de lei, se ele deve informar, e se ele não informar, ele vai responder por algum crime? E se ele informar de forma equivocada? E se ele informar de forma que favorece ele? O que favorece certa pessoa do condomínio. Então, é um projeto de lei bem complicado. No último podcast, nós falamos sobre o projeto de lei também, para alteração do ECA, que obriga o síndico, novamente, trazendo responsabilidade à administração do condomínio, na pessoa do síndico aí, a fiscalizar a área comum, para não deixar crianças no local ali sozinho, né? Porque criança tem que ter acompanhado dos pais.
Ou seja, mais uma legislação vindo aí, trazendo responsabilidade para o síndico em relação às crianças que ficam ali no ambiente da área comum do condomínio. E acaba aumentando assim o alvo, né? Porque o condomínio, o síndico, ele passa a ter quase que poder de polícia dentro do condomínio. E até onde vai essa responsabilidade? Até onde vai a segurança desse síndico? Você imagina só, briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. Mas quem vai entrar no condomínio, um cara armado batendo numa mulher, na esposa? Você vai lá intervir? É complicado. Mas se você tomou conhecimento e não interviu? E aí? Vai responder por crime? Então é uma situação assim que coloca uma carga muito grande sobre o síndico e ele vai ter que saber lidar com isso. E tem outro problema no meio disso tudo, é que a gente percebe que muitas vezes o síndico não está preparado, muitas vezes amadorismo toma conta ali. O maior dificultador que eu vejo como administrador de condomínio hoje é ter que tratar essas questões técnicas com uma pessoa leiga. O síndico, na maioria das vezes ainda, ele não é profissional. Ele é simplesmente um morador que caiu de paraquedas em algum momento ali e se tornou síndico. Por boa vontade ou obrigado pela coletividade, de alguma forma se sentiu coagido a assumir a função. E aí você tem uma série de regramentos que o síndico precisa cumprir e o dificultador que nós temos ali do escritório de fazer esse síndico entender que aquela função implica em uma série de responsabilidades. E muitas vezes ele acha que o condomínio pode ser gerido como se fosse a casa dele. Então, ausência de notas fiscais, entendeu? Uma série de questões administrativas e financeiras que quando bate na administradora para fazer a prestação de contas, implica numa série de pontuações que se eu como administrador, empresa contratada, não apontar na prestação de contas, eu passo a ser conivente com ele. Exato. Então a gente faz uma série de ressalvas nas prestações de contas justamente para isso. Apesar de, primeiro, assim que o síndico é eleito, o primeiro momento é fazer uma reunião com ele, explicando a questão do cargo e as atribuições a que lhes são devidas. Mas assim, eu converso desde engenheiros até pessoas que não têm formação nenhuma. Em linhas gerais, a sindicatura hoje já não cabe mais o amadorismo, não. Né? O síndico amador já não tem mais espaço no ambiente condominial, porque a legislação traz grande responsabilidade para o síndico que está à frente do condomínio, inclusive alguns projetos de leis, como falamos há pouco, trazendo cada vez mais responsabilidade. Então, isso exige do síndico cada vez mais estudo, vez mais aperfeiçoar, para evitar situações até de responsabilidade pessoal. E olha só uma questão, esse assunto é tão rico, nós estamos há mais de 20 minutos aqui falando só da insegurança interna do condomínio, nós não falamos do externo. Nós não falamos da questão quais são os procedimentos que o síndico tem que se ater na contratação de funcionário, quem é a pessoa que ele está trazendo para dentro do condomínio, né? Então essas são questões muito sensíveis que muitas vezes o síndico não tem menor noção de como lidar com isso, né? E nesse caso, doutor André, o que o senhor sugere? Olha, é muito importante, até se tocou no assunto, por falar da FAC, da CAC e de certidão de antecedentes criminais. Quando o síndico vai contratar um funcionário para o prédio, vai fazer uma vistoria tanto na situação pessoal do contratado, né, da relação se ele cometeu ou não qualquer tipo de delito. E é muito importante que aquela certidão de antecedentes criminais da internet, que hoje em dia não tira mais na internet, hoje em dia tem que ir no PSIL, na delegacia da Polícia Civil para tirar, não vai aparecer ali algum tipo de delito ou crime que o cidadão já cometeu. Então seria interessante o síndico fazer uma busca mais aprofundada na CAC do cidadão, que é a Justiça na Justiça, né, Arley? E na FAC, onde vai mostrar o endereço que ele residiu. Mas é muito importante puxar a CAC, que é a certidão de antecedentes criminais. Mas não é aquela CAC que a gente tira na internet de certidão de antecedentes. É da Justiça mesmo. Você pode tirar isso na Justiça, ou se você tiver algum contato com um amigo, ele tira para você também essa certidão. É muito importante o síndico. Mas isso é só lá presencial. A gente não consegue certidão de antecedentes? Não. Só presencial. Antigamente era online, Isso, né? É o dificultador, né? Isso é o dificultador. Você tá falando do síndico, né? Hoje em dia, para ser síndico, tem que ser um expert. Muita responsabilidade, né? Porque tem que saber do direito penal, tem que saber do direito empresarial, trabalhista, tem que saber do direito financeiro. Porque o crime que o síndico omite ali uma nota pode responder por crime financeiro. Se o administrador é omisso, ele pode ser coautor. Sim, esse crime. Então, hoje o próprio conselheiro fiscal, né, a depender de uma situação ali de, acredito que enquadraria, me corrija se estiver errado, uma apropriação indébita de um valor que estava à disposição do condomínio,
o próprio Conselho Fiscal, a depender do contexto, pode ser responsabilizado também, não pode, doutor Arley? Como é que seria isso? Sem dúvida, até porque é fiscalizador, né? E o síndico, ele está numa situação extremamente vulnerável, e é comum chegar no escritório, a demanda, aí quem que é a sua testemunha? O síndico. Você já conversou com ele? Conversei, mas ele não quer não. Então assim, o síndico, até quando o problema não é com ele, passa a ser dele. Ele tem que ser a testemunha, tá? Mas aí, testemunha de quê? Sim. Aí quando você vai, né, aprofundar mais na situação e tudo, o síndico, ele simplesmente cumpriu a lei. E nesse caso de desvio de valores, assim, do condomínio, enquadraria em qual crime? Apropriação mesmo? Apropriação indevida? Pode ser apropriação indébita, devida, pode ser... Inclusive organização criminosa, dependendo se tiver de uma situação de hierarquia, de uma quantidade. Entendi. Então, assim, dá para poder... Depende do contexto. Abarcar muito. Associação criminosa, dá para abarcar muita coisa. Até um estelionato também. Também. Depende do contexto, então, né, doutor? Depende do fato. Agora vai ficar cada vez mais difícil alguém se eleger para si. Pois é, isso que eu tô... E aí você chega numa assembleia de condomínio... A pessoa levanta a mão, aí eu vou registrar a ata, a remuneração vai ser isenção de taxa de condomínio. Para todas as atribuições, entendeu? Vocês que são especialistas também no direito civil e condomínio, eu acho que até uma dúvida. Tem empresas que prestam esse tipo de serviço. Sim, profissional, sim. Então, assim, eu acho que até uma dica particular minha, que é preferível contratar uma empresa para prestar esse serviço. Mas o cara tá lá dentro, ele quer ele não vai, né? Ele pode ter como auxiliar, né? Mas ele quer estar ali na frente. Na realidade tem de tudo, sabe? Até porque os maiores casos de, né, vamos dizer assim, de desvios financeiros são para próprios síndicos moradores. Então os condomínios que já passaram por isso começaram a optar em pagar mais, mas ter um síndico profissional. Entendi. E pelo menos no caso lá do nosso escritório, quando é o síndico profissional, quem gere as contas é o escritório. Então o síndico não tem acesso à conta teria. Ele consegue consultar o extrato, mas ele não faz movimentação bancária. É o que chama de conta pool, né, Cid? Não, a gente abre o tipo de crime rotineiro é a apropriação indébita, então, o pessoal... Poderia ser o caso, né? Sim. Um furto também? Não, e a gente tem caso lá no escritório de síndicos que foram penalizados a R$300 mil por não prestar contas devidamente. Isso quer dizer que ela furtou alguma coisa? Não. Ela deixou de prestar conta. Entendeu? E aí aquela coisa ainda, não cabe mais amadorismo em 2026. Até por causa das relações humanas, né? Do jeito que tá. Como é que você vai tomar conta de um condomínio, uma pessoa sozinha, sei lá, 3, 4 blocos com prédio, cada um com 15 apartamentos? Você tem suas atividades, a não ser que fica só por conta daquilo ali, né? Então, às vezes o pessoal até brinca, né? Quando eu falo assim, nós leigos do direito condominial, melhor pegar um aposentado, alguém que, né, tá por conta, que ali resolve tudo, tem que resolver e não tem essa demanda. Você quer ver outro tipo de demanda que síndico, ele é diversas vezes assim, demandado? Questão de barulho. O vizinho de cima não para de fazer barulho e tal, chama o síndico. O síndico não tem nada a ver com essas questões relacionadas ao direito de vizinhança. O síndico está à frente de demandas relacionadas ao condomínio de forma geral, a área comum do condomínio. E os condôminos confundem isso, né, Cid? Não, e tem um mito aí. Tem um mito aí, que você falou. Qual mito? Lei do silêncio. Lei do silêncio. Sim. Esse é um mito. É um mito, Depois das 10 horas. Não existe isso. É verdade. A lei do silêncio é 24 horas. Vai depender dos decibéis, né? Já teve caso. Não, mas não são 10 horas da noite ainda. Não, eu já recebi de escritório com toda a razão, doutor. Era antes de 10 horas. Mas tinha um laudo da prefeitura mostrando que estava acima do permitido. Então, esses mitos precisam ser desmistificados. Exatamente. E aí, novamente falando da responsabilidade do síndico, ele é demandado questões que não tem nada a ver a função que ele exerce dentro do condomínio. Então, incumbe ao síndico ali também colocar um limite, né, doutor André? A gente precisa colocar um limite nas nossas relações para evitar de ser demandado daquilo que você não tem responsabilidade. Isso é importante, porque as preventiva, né? E as demandas que eu recebo no escritório, quando envolvem síndico como autor ou como vítima, passa por esse ponto. É aquele síndico que não limitou o acesso dele, não limitou as relações dele com... Qualquer hora ele vai lá resolver, qualquer hora ele vai atender o cara que está reclamando do outro. Ele se envolve naquela questão, houve uma parte, não houve a outra, e toma decisões precipitadas. Então, passa justamente por isso. Quando não há esse limite,
ele passa a ser como um condomínio normal, se envolver naquela situação que não é dele. Ele tinha que apenas comunicar ou apenas apaziguar aquilo ali, e ele acaba se envolvendo por causa realmente da falta de limite. Exatamente. Mais um motivo para contratar uma empresa especializada nesse tipo de ramo. Tirar essa responsabilidade do síndico. E, doutor André, quais são as maiores falhas na segurança do condomínio que o senhor vê hoje em dia, por exemplo? Segurança externa que pode afetar o interno do condomínio? Por exemplo, estacionamento, seria nesse sentido que você está falando? Segurança externa, por exemplo, a falta de orientação dos porteiros, como proceder com acesso de porque tem muita questão daqueles golpes ainda, a pessoa chega uniformizada na empresa e quer adentrar no condomínio, se não tiver um treinamento devido, essa segurança fica falha, né? Isso é de suma importância. Nós temos dois lados da moeda, né? Às vezes o cidadão que mora no prédio, ele vai implicar com o porteiro, libera aí o meu familiar. Sim. Mas tem que passar por várias etapas. Cada dia mais a gente vê mais em São Paulo, que são prédios que tem uma etapa para entrar no prédio, um reconhecimento facial, outro portão. Então nós estamos assim, é quase a Nelson Hungria, né? Quase uma penitenciária para entrar no presídio, né? Mas isso é de suma importância porque ele tem vários moradores, né? São vários pertences também, pertences valiosos. Mas assim, nós estamos falando de câmera de segurança, porteiro inteligente, esperto, sagaz, né? Com esse tipo de golpe, treinado, que é o famoso golpe do estelionatário que chega lá com um pacote de Mercado Livre para entrar no prédio, para entregar e não é. O jovem, o adolescente, vão na casa da minha tia, bate o interfone, vão na casa de fulano de tal, também tem esse muito tipo de crime. O cidadão também que chega ali portando já uma arma de fogo, já abordando o porteiro. Muito importante também ter uma portaria blindada, né? Com blindado. Blindar o seu porteiro, ter um botão ali de pânico com uma prestação de serviço de segurança, com um tipo de serviço mais aprimorado, né? Um mecanismo melhor. O que a gente mais vê, você coloca um funcionário lá na frente com uma portaria sem segurança nenhuma, né? E se ele falhar na segurança, a culpa é dele. É dele, né? É dele. Não é do condomínio que não previu isso. E os condôminos, eles têm uma responsabilidade muito grande, né? Já chegou no escritório, chega e a gente vê isso na imprensa. Quantas vezes você viu uma discussão entre um entregador de iFood, por exemplo? Sim, exatamente. Porque tem que o morador quer que sobe. Tem que descer. Deixa eu... Entende? Aí, se eu quero que sobe, eu tô colocando em risco não só a minha vida, mas não que o entregador seja um criminoso. Sim, mas e outra coisa, a maioria dos assaltos que acontecem no interior, a maioria, 99%, são informações dadas de quem tá lá dentro. Não existe entrar em condomínio, o cara, eu resolvi que agora entrar no condomínio na Aurora. Não existe isso. Ele tem toda uma prévia, ele sabe todo o que acontece ali dentro, qual o porteiro que está na porta, rotina, se é um cara mais atento, se não é. E de onde vem essa informação? Lá de dentro. Ou quem mora lá dentro, ou quem trabalha no dia a dia. Então você imagina só, se eu preservo a sua segurança, eu prezo pela sua segurança, eu quero que o cara sobe para poder me entregar um lanche que eu não vou descer. Inclusive essa questão da entrega do lanche, que é uma briga recorrente, quero que suba aqui no meu apartamento e tal. A legislação vem aos poucos regulamentando a matéria. A Prefeitura de Contagem, inclusive, já proíbe que o motoboy suba até a unidade. Nem se quiser. Então, assim, na realidade, eu acho que são adaptações que a gente vai vendo aos poucos, que algumas prefeituras já se adaptaram, como é o caso de Contagem, né? O Arley tá falando do entregador, já teve caso no meu escritório do porteiro, que aí a importância de passar a capivara, que a gente fala, né? A ficha corrida do porventura, pessoa que vai trabalhar no condomínio. Não, peraí, o porteiro que passava informação? O porteiro que passava informação para os criminosos, né? Ele participava dessa organização criminosa. Olha, o cidadão fulano de tal no apartamento já saiu, não tem ninguém na residência. Então aí a importância também de passar a capivara, que a gente fala, né? A ficha corrida da pessoa que você vai contratar para o condomínio. Ainda tem empresa para isso também, que olha isso também. Mas que também o condomínio entende como um custo, tá? A gente vai fazer seleção de funcionários, a gente indica empresas de RH que preparadas para isso. Não, mas o custo é muito alto. Eu vou pegar fulano de tal, que é indicação do meu vizinho. O custo mais alto o triste disso tudo, assim, a coisa ainda é muito informal.
E eu vou dizer o seguinte, em Belo Horizonte a coisa ainda é pior, porque o pessoal não quer investir, o pessoal não quer se preparar, não quer estruturar da forma correta, entendeu? Você tem custo para capacitação de funcionário, você tem custo para sistema de segurança, você tem custo para treinamento, você tem custo inclusive para assembleias de orientação de moradores. Ninguém quer investir nisso. Acho que é um custo desnecessário. E aí, em assembleias, eu peço para fazer a seguinte conta. Vamos pegar aqui o empreendimento, ainda que seja um conjunto habitacional. 9, 13 blocos. Soma a quantidade o valor dos imóveis aqui. Esse síndico é responsável por cuidar dessa soma de valores de patrimônio. Então, assim, é um investimento importante ou não? Porque se não for bem gerido, o dinheiro dos condomínios estão sendo jogados fora. E a própria desvalorização, né? Você tem um condomínio que não é tão cuidado, tem a fama de ser violento, de ter problemas, evidentemente que o custo daquele imóvel ele vai cair, e quem tem imóvel ali vai ter essa dificuldade. E percebo também que a questão de condomínio, né? A convivência é muito recente no Brasil. Se você for falar de condomínio, está falando de coisa de 20 anos para cá, que isso intensificou. Então as relações elas começam a ficar, até ter essa adaptação, gera esse desgaste. O negócio é desgastar o menos possível. Porque na realidade, se a gente pegar de 20 anos para cá, nós tivemos muitas novidades no mercado, né? A portaria virtual, o reconhecimento biométrico, né? E outras tantas ferramentas que podem e devem ser implementadas pelo condomínio. Próprio agora a questão da recarga, né, do veículo elétrico. Sim. E tudo isso vem demandando que as pessoas implica numa reorganização daquela reorganize. E muitas vezes o síndico não está disposto a isso, né? Nem o síndico, nem os moradores não querem investir para isso. Porque eles confundem preço com valor. Sim. A pessoa às vezes olha o preço. Qual que é o preço menor? Caro. Mas qual o valor? O que tem em jogo? Qual bem que está sendo protegido, qual bem que está sendo resguardado. E passa por uma adaptação, né? Cada condomínio, cada região, cada localidade vai ter um tipo de investimento maior. Você pega uma região nobre, eles vão investir em quê? Uma portaria blindada, um segurança armado. No bairro mais periférico, você não tem esse tipo de problema. De violência, de assalto. Mas você tem problema de convivência, porque as pessoas moraram a vida inteira em lugares que não tem regra, que não tem dificuldade, coloca todo mundo no lugar para ter regra. Exatamente. Então essa adaptação também é importante, essa percepção de quem lida com isso no dia a dia, porque a partir daí é que você vai implementar as medidas. Você vai implementar uma medida de segurança, uma portaria de um condomínio que nunca teve um histórico de assalto. Doutor André, doutor Arley está falando dessa questão de convivência nesses condomínios, principalmente os condomínios de baixa renda. O governo tem um programa que ele doa imóveis para as pessoas, né? É um processo de doação mesmo. Infelizmente, essas pessoas, como você disse, não estão acostumadas a viver num ambiente condominial. Então chega no condomínio, não quer pagar taxa condominial, não entende a necessidade de regularização do AVCB, não sabe o que é assembleia e quer fazer tudo da forma que faz. Essas pessoas geralmente vêm de uma realidade que não pagava sequer energia elétrica porque tinha gato, e aí o problema vai ficando cada vez maior. E se tornar síndico ali, síndico à frente do condomínio desse, aí que o problema está feito mesmo. Cara, e tem hoje é muito comum, um case de sucesso, né? Eu não vou falar o bairro, depois eu vou te falar, você conhece, um bairro periférico, de uma cidade aqui da região metropolitana, periférico. Um bairro conhecido como intenso tráfico de drogas, intenso a criminalidade. Tem um condomínio lá e ele foi instituído já com a cultura desse aspecto. Você entra no condomínio, você não fala que está num bairro periférico, você não fala que está num bairro comandado pelo tráfico de drogas. Você não vê um papel no chão, e são de condomínio pessoas de baixa renda, não tem um papel no chão, não tem uma árvore que não esteja podada, não tem uma porta que esteja estragada. Mas por quê? Não sei o motivo, tá? Mas o que eu imagino? Quando se instituiu esse condomínio, já acredito que deve ter tido um trabalho das pessoas que ali adquiriram, da cultura. Porque é totalmente diferente. Então, sim, é possível você ter isso. Agora, tem condomínios que não adianta mais. Já implantou uma situação, e eu já convivi condomínios que quem dita as regras não é o síndico. É o traficante. E não tem violência. Não tem som alto, não tem violência, não tem briga. Porque a punição é outra.
Exatamente. E geralmente são os bairros periféricos. Periféricos. São esses imóveis do governo, né, que aí não tem um síndico, que ali quem impera é o tráfico de drogas, é a ordem do tráfico de drogas. O Estado também não está presente, Não está nem presente. o síndico. Então, na verdade, quem são os síndicos são os traficantes ali. Para citar um case de Faz o sucesso, comércio. como o senhor fala, nós há 2 anos fomos para um condomínio também em região periférica. Estamos num trabalho crescente de organização e assim, eu digo assim, mudar a cultura de uma coletividade é extremamente difícil. Complicado. Primeira coisa que nós fizemos foi implantar uma garantidora, porque não se recebia taxa de condomínio, então você não tinha dinheiro para trabalhar. Segundo ponto, implantação de sistema de segurança, câmeras de vigilância e nós conseguimos reduzir em 89%. Muitos moradores rapidamente saíram de lá e hoje eu posso dizer que já é um outro momento. Tá o ideal? Não, tem muita coisa a ser feita. Mas a gente depende mais hoje do financeiro do que qualquer outra coisa, entendeu? E um efeito manada, porque quem entrar agora já está adaptado, né? Então tem essa perspectiva que é importante. Então, essa questão, assim, da gestão, o papel da gestão é muito importante para isso. Né? E a gente, agora tentando arranhar aqui novamente na filosofia, você falou há pouco de Nietzsche, salvo engano, aí é Foucault, aquela teoria da janela quebrada. Depois vou até confirmar se é Foucault mesmo. Enfim, tem uma situação ali, de uma janela quebrada. Se você não arruma aquele de imediato, aquilo se torna normal. E gera na coletividade a sensação de que aquela janela sempre tem que ficar ali. Então, a situação está estragada, algo errado, corrige imediatamente, que é mais fácil criar essa cultura, né, de conservação, manutenção de uma área comum. Agora, o filósofo depois tem que confirmar se se é o próprio. Mas a gente vê essa teoria na faculdade. Você passa a ser normal, né? Quantas vezes você morou num lugar e achou aquele lugar maravilhoso? De repente você foi para outro lugar e falou, não, aqui eu tô melhor, eu tô pior. Você começa a ter um parâmetro. Então você começa a ver todas essas questões, um imóvel lá, um portão quebrado, um arranhado, isso passa a ser normal e você acaba tendo essa conduta. Essa questão de condomínio, ela tem um aspecto muito importante, porque quando esse caso que você citou aí, você consegue trazer, eu percebo isso muito, para o convívio daquelas famílias. Sim. Uma família que nunca percebeu que é possível ter uma dignidade, que é possível ter uma organização, ela passa a entender que é possível através do trabalho do síndico. Sim. Então a importância disso, mas eu vou mudar só o meu condomínio? Não, você vai mudar uma sociedade. É meio utópico, mas a mudança ela começa por cada indivíduo e é possível. Esse caso lá da cidade, eu fiquei impressionado, eu nunca imaginava que nessa cidade, numa área periférica, uma área assim muito mal falada, ia ter um condomínio com tanta organização, com tanta limpeza, igual eu vi lá. Então, assim, é possível ter essa perspectiva. Agora, voltando para essa questão da segurança, a gente tem algumas questões do ordenamento jurídico que se conflitam, né? Por exemplo, Lei Geral de Proteção de Dados é uma coisa muito recente. Muito. E aí, muitas portarias passaram para acesso de biometria, reconhecimento facial. Em contrapartida, você tem alguns moradores que são resistentes a cadastramento de biometria, de reconhecimento facial, que se torna uma falha no sistema de segurança. Então, você implanta um sistema de segurança pensando que você vai ter a concordância da coletividade ali, mas sempre tem um condômino ou outro que não, né, por N motivos, tem condômino que ele é contrário, independente do que o síndico apresentar. Então ele coloca em risco a segurança dos moradores e aí tem todo um processo de tentativa de convencimento para que aquele processo seja aceito, né? E mais uma vez passa pela responsabilidade do síndico, porque veja bem, essa questão mesmo de cadastro, reconhecimento facial, esses dados sensíveis, precisa de uma autorização expressa do condômino, a depender do dado, né? Se for o dado hipersensível, como é, por exemplo, reconhecimento facial. Mas se tem algum problema, a depender do contexto, gera uma responsabilidade para o condomínio também. Então a gente fica naquela situação, ministrar a questão da segurança, mas ao mesmo tempo em relação à gestão dos dados das pessoas. Rodrigo, você tocou num ponto muito sensível, porque a segurança começa na entrega da ficha de cadastro do morador. A gente muitas vezes não tem nem isso. O morador se nega a prestar informação.
Aí a gente convoca uma assembleia, pede um prazo para que as fichas sejam preenchidas, porque muitas vezes a gente não sabe nem quem é o proprietário. É. Ou a pessoa se apresenta como proprietário E não sem é. apresentar documentação nenhuma. Não é. Depois nós vamos pegar a matrícula no cartório de imóveis, você descobre que aquela pessoa não é proprietário. É. Cícero, uma situação muito recorrente, não sei se você já passou lá na Inova, condomínios que a gente presta serviço, às vezes o síndico me liga assim e fala assim, Rodrigo, tem uma situação que eu preciso de sua ajuda. Eu falei, o que foi? Tem um morador aqui que está com uma situação de Maria da Penha, preventiva, que se fala, né? Não, preventiva não, como é que é, doutor? Quando... Medida de afastamento? Medida de afastamento. Tá tentando entrar aqui, o que o porteiro faz, o que eu faço? E aí, me dá uma dica, o que a gente passa nessa situação? Cumpre a lei. Cumpra a lei, né? Eu acho que nesse caso... Pega por excesso. Nesse caso, o porteiro aciona o síndico e ligar pro 190, porque se o cidadão já tem uma medida protetiva com a pessoa que mora no condomínio, ele tem que manter um afastamento, ligar pro 190 e vai levar esse cidadão pra delegacia de plantão, porque descumprir a medida protetiva também é crime. O artigo 24A da Lei 11.340/06, que é a Lei Maria da Penha. Entendi. Então é de suma importância o síndico. E se evita até um feminicídio. Sem Porque dúvida. o cidadão está tentando entrar no prédio, ele aciona o 190 e esse 190 vai tomar todas as medidas cabíveis e vai levar o cidadão para a delegacia de plantão. A orientação que a gente sempre passa para os síndicos também é o seguinte: a vítima tem que manter atualizados os dados. Sim. Novamente a questão dos dados, né? Tem que manter atualizados os dados junto ao condomínio, apresentar essa decisão judicial, apresentar o eventual trânsito julgado sobre aquela matéria, informar quem que é a pessoa que está impedida de adentrar o local, para que o condomínio possa fazer algo também, né? Porque daqui a pouco a polícia chega lá, tem que ter algo para apresentar. A polícia vai, qual que é o contexto? A situação é essa, a documentação é essa. Né? É um procedimento sigiloso, mas é de suma importância mostrar a decisão do juiz para o síndico também informar esse porteiro tomar as medidas cabíveis. É de suma importância mesmo, Rodrigo. Mas aí, quando você fala em condomínio residencial, é mais fácil de você conseguir visualizar essa situação. E quando você fala de condomínio comercial? A pessoa trabalha naquele lugar, mas também tem várias outras salas. Ah, sim. Como é que você impede a entrada num condomínio comercial? Isso vai estar na decisão. Se chegou que não é no condomínio residencial também, pro comercial vai ter que ser proibido. Eu tive um caso recente agora, a gente conseguiu resolver depois de alguns anos. A briga começou fora do condomínio. E olha só, área nobre aqui de Belo Horizonte. E nessa discussão fora, o meu cliente teria xingado a criança de uma moradora do prédio. Ela entrou na ação e foi concedida uma medida protetiva dele para com a criança. Ele não poderia aproximar da criança. Moradores. E moravam no mesmo prédio. Sim. O que eu faço? Mantém distância. Se eu estiver na piscina e chegar, você vai ter que sair. Sim. Se eu tiver no hall de festa chegar, você vai ter que sair, mas é meu direito? Não, você tem uma medida protetiva. E o síndico pode fazer nada? Se ela for entrar no elevador, você tem que sair. Vai ter que sair. E o síndico pode fazer nada? Então, assim, o síndico também tem uma limitação. Sim. Tem. Né? Ele não é polícia do condomínio. Não. Ele vai segurar uma situação que a justiça determinou que tem polícia para isso. Então vai ter que acionar a polícia, ou enfim, qualquer coisa nesse sentido. O problema é que estão tentando enquadrar o síndico hoje cada vez mais como polícia, né? Você ser obrigado a denunciar, você ser... Entendeu? É complicado, porque traz uma responsabilidade para o síndico. A gente listou algumas coisas das obrigações do síndico. Trazer mais essa obrigação para o síndico ter que agir dentro do condomínio, entendeu? E o doutor André Léo trouxe a possibilidade, inclusive, dele estar errado. Ele pode estar equivocado ele pode numa ter situação. colocado aí. Nossa, pensei que era uma situação que indício de violência Ele doméstica. vai agir achando que ele está fazendo o correto. Mais um motivo para contratar outra. uma empresa Entendeu? especializada nesse ramo. E outra que é muito comum quando você... os casos de Maria da Penha, e é comum isso acontecer por vários fatores, a mulher faz uma representação e de repente depois ela arrepende. Conversa com o marido se arrependeu. Aí se o síndico entra nessa história... Mas pode esse arrependimento? Como é que está hoje a legislação nesse ponto Vai aí? depender da contexto, situação né? que tá. Ah, tá. Mas imagina só, o síndico acionou a polícia porque percebeu que poderia estar acontecendo alguma indício coisa. ali. Fez a ocorrência, realmente aconteceu e tudo, de repente a mulher falou, não, eu não quero mais. E cabe uma ação de regresso do síndico, das morais? A questão é, Né? caberia aí uma ação de regresso contra o condomínio? E ao final, caberia também uma ação contra a pessoa do síndico? Porque se for esse o caso, hoje em dia ninguém vai ser síndico mais. Rodrigo, Ninguém vai ser tem síndico caso- mais. Eu acredito
pela prática, não é uma experiência, não é uma metodologia de pesquisa, é pela prática. Eu acredito que os síndicos vão ser omissos nesse aspecto. Ele não tem condição de posicionar nesse sentido, ele não tem condição. Só fazer uma adenda aqui para não perder a caminhada aqui do Arley, que você falou que a mulher pode arrepender, né? Uhum. Quando a gente fala da Lei 11.340/06, a mulher, ela pode retirar a medida protetiva e o processo, ela não consegue. Agora, se esse processo for de ameaça, ela consegue retirar a medida protetiva e o processo. Se for de lesão corporal, ela não consegue retirar o processo de ação pública incondicionada. Ela consegue retirar a medida protetiva. Então, em ambos os casos, ela consegue retirar a medida protetiva. Da lesão corporal, ela não consegue retirar o processo. Se for ameaça. Então, também se ela retirar, ela precisa ser o suposto agressor, ele vai ser intimado dessa revogação dessa medida. E a vítima também. E, novamente, o síndico tem que ser informado. Porque como que ele vai saber se essa medida foi revogada ou não? Né? A sugestão que eu dou, então, para o síndico, à frente de uma situação envolvendo violência doméstica, que tem aí uma medida protetiva, exija essa formalização por e-mail. Formalize para mim por e-mail a situação, com a decisão judicial, para que amanhã ou depois ele tenha ali como manifestar sobre esse assunto. Né? Porque é um tema muito sensível essa questão da violência. Hoje está bem e voltou, mas depois acontece a tragédia aí. O síndico vai ser responsável por isso. Né? Mas a gente vê isso, né? É a suposta vítima arrependendo e pedindo para retirar a medida protetiva. Se arrependeu e tem medida protetiva, o síndico não vai deixar entrar no condomínio. Não adianta, se teve esse afastamento, se não mostrar uma decisão revogando essa medida, por mais que eles estejam vivendo junto, convivendo, não vai ter como o síndico permitir isso, né? E tem medida protetiva de decisão também que em relação se esse casal tiver filhos, né? Por exemplo, na decisão vem do juiz, olha, vai manter 300 metros de afastamento. Só que ele pode comparecer, ou então não comparecer na residência da suposta vítima, né? Mas ele pode comparecer para buscar os filhos no horário que foi estipulado na vara de família. Entendi. Então o síndico também tem que ficar ligado nessa decisão. Nessas duas situações. Entende? Porque ele tá proibido de chegar perto da suposta vítima ou até perto da residência dela. Mas o que ficou estipulado na vara de família vai buscar lá os filhos segunda e terça. Ele tem esse direito se constar na decisão do juiz. Outro ponto também está relacionada ao reconhecimento facial. Receber uma decisão nesse sentido, tem que imediatamente fazer o bloqueio para evitar, né, nas hipóteses aqui em que tem uma portaria virtual. Esse reconhecimento virtual tem gerado muita discussão, mas muita. Lá no escritório, toda semana chega alguém no condomínio, e eu percebo que é a desinformação, principalmente desinformação de internet. Por que você não quer? Não, vou usar a minha imagem para poder mandar para o planeta Marte, porque tem um cara falando que está acontecendo isso. Não, vai usar os meus dados porque eu sou de um lado do partido, aqui tem o outro lado do partido, vai usar. Uma loucura. Uma loucura. Que aquele reconhecimento vai ser usado por algum motivo, seja cometer crime, enfim. Então, essa desinformação, aí nesse pedido de negativo, começa a discussão. Exatamente. Não posso, pode, não posso. Aí xinga um, xinga outro, ameaça, aí vai todo mundo pra delegacia. Existe a desinformação, eu concordo com o senhor, mas também com o advento da inteligência artificial, através que se você tem a imagem de uma pessoa, você consegue manipular aquela imagem. Exatamente. Então, voz. Entendeu? Você consegue manipular. Eu nunca recebi tanto como nos últimos meses ligação. E o que eu percebo, Cid, é o seguinte: os condomínios, quem faz a gestão do condomínio, não informa como que funciona esse reconhecimento. Por exemplo, reconheci lá. Essa imagem vai para onde? Fica onde? Na onde está essa imagem? Tem uma proteção digital? Né? Então, essa informação não é passada. Isso. Aí a pessoa pensa o que quiser. Nós recebemos no nosso podcast, talvez uns 3 episódios anteriores, não sei dizer, uma advogada especialista na Lei Geral de Proteção de Dados. E naquela ocasião a gente conversou sobre as dificuldades do condomínio frente às exigências dessa Lei Geral de Proteção de Dados. Queira ou não, ainda é muito recente, tem pouca jurisprudência, mas já agora traz muita responsabilidade para o condomínio. Como você falou há pouco,
onde que meus dados ficarão armazenados? E se houver aí eventual vazamento de dados? Qual a responsabilidade do condomínio? Então, eu acredito que essa questão ainda vai evoluir bastante, já está no processo de evolução, mas a responsabilidade já está aí, mesmo sem tantos recursos hoje. Eu tive um caso no escritório, e aí foi uma demanda civil, em que num condomínio morava um policial, e esse policial ele fazia parte de uma força de segurança extremamente sigilosa. Então, a função dele é viver no sigilo. Uhum. E eles iam implantar esse reconhecimento facial no condomínio. Ele falou, eu não posso ter esse reconhecimento, eu não posso passar por esse procedimento, enfim. E foi feita uma medida nesse sentido, comprovando inclusive o processo foi sob sigilo, comprovando toda a situação dele, de onde que ele era, qual que era a função dele, tinha até uma questão de acordo internacional, das forças de segurança internacionais, e esse caso especificamente, ele foi isento de passar por qualquer situação de reconhecimento facial e tudo. E ele trouxe, dentro desse conteúdo, do conhecimento dele, da força de segurança que ele pertence, dos riscos desse reconhecimento. É porque, na realidade, o condomínio pode sim instaurar ali um procedimento de reconhecimento facial. Mas o condomínio deve apresentar aos condôminos outra forma de acesso, as tags, por exemplo, entendeu? Mas ainda assim não deixa de ser um problema, porque tag hoje, as pessoas conseguem falsificar tag, então ainda e assim, a pessoa sente assim que ela está sendo invadida a intimidade dela, né? A foto dela, aquela coisa toda. Isso. E a sensação muitas vezes é nova também, igual você falou, é muito novo isso. Ainda sobre crime dentro do ambiente de condomínio, e o STJ já pacificou esse entendimento, está relacionada aos furtos que ocorrem no estacionamento. O STJ pacificou o entendimento que, em regra, o condomínio não tem responsabilidade. A não ser que tenha ali uma responsabilidade já prevista na convenção, no regimento interno, ou numa assembleia, ou ainda quando de alguma forma o condomínio assume essa responsabilidade, né? Coloca manobrista ali, fica responsável por isso. Sobretudo se o condomínio paga por aquele serviço. Exatamente. Né? Então, assim, em regra não existe essa responsabilidade, mas se o condomínio assume para si essa responsabilidade, aí ele passa a ter problemas nesse aspecto aí. Verdade. Né? Quando ele assume para si, ele coloca segurança, manobrista, né? Ele assume a responsabilidade. Doutor André, aconteceu um furto no condomínio, dentro do condomínio. Quais as orientações que o senhor dá para o síndico? Quais são os primeiros encaminhamentos? Olha, como o doutor Rodrigo falou, o síndico não tem um poder de polícia, né? Seria interessante ele ligar para a polícia militar, fornecer as câmeras de segurança do prédio para a polícia militar, para a delegacia da polícia civil e prestar depoimento, se for arrolar testemunha, falar, olha, esse cidadão que mora aqui pode prestar depoimento, eu posso prestar depoimento, mas eu indico ele não exercer esse poder de polícia, ir atrás do criminoso, ir atrás do crime, tentar provar, né, porque ele não é polícia, ele não é polícia da polícia judiciária. Então é de suma importância ele acionar a polícia militar, juntar os elementos probatórios, imagem de câmera de segurança, fornecer a polícia civil e falar que está à disposição da polícia civil. Mas aí o senhor entende que isso seria papel do síndico ou do morador que sofreu o prejuízo? Eu acho que é o papel de ambos, né? Porque o síndico, ele está ali também para ajudar os moradores. Sim. Né? E o morador, ele arca com o condomínio, ele confia no seu síndico, então acho que é o papel de ambos. Até porque o síndico, nesse contexto aí, ele vai ter acesso a ferramentas, que o síndico pode fazer, fornecer as imagens. Isso, e voltamos ao seguinte, no limite do síndico. Aconteceu um furto no interior do condomínio. O meu carro foi furtado. Eu sou o titular dessa ocorrência policial. Com certeza. Quem tem que acionar a polícia sou eu, não é o síndico. Correto. Acionei a polícia. Tem câmeras? Tem. Vamos acionar o síndico. Síndico, você fornece as câmeras? Aí vai ter condomínio que não fornece. Tem síndico que não fornece as imagens. Não, a maioria não fornece. A maioria não fornece. É só por da Lei Geral de Proteção de Dados. É só por ordem judicial. E alguns até fornecem. Então, é importante sempre o síndico ter essa ideia do limite dele. Ele não é autor, ele não é parte. Ele vai colaborar, entre aspas, com a investigação, mas aquilo ali tem vítima, tem autor, e não é nenhum dessas partes, então não tem que... Agora, por que os moradores não têm acesso às câmeras? Exatamente, Lei Geral de Proteção de Dados. Deveria ter acesso. É porque a imagem, ela é
ela, de fato, ali, ela não pode ser veiculada Sim. no ambiente de WhatsApp para terceiros, porque expõe a pessoa, sabe? Isso dificulta até uma perda de um direito. Exato. Né? Porque por exemplo, se você tem um prazo para entrar para representar, para entrar com a ação, até você pedir uma ordem pro magistrado, o magistrado manda oficial o condomínio para fornecer as imagens, você já perdeu esse direito. Não, mas já quando acontece algum evento dentro do condomínio, a gente já pede para o síndico separar aquela imagem para que ela não seja perdida, entendeu? Então, o que a gente sempre orienta lá no escritório é não divulgar as imagens para os moradores. Primeiro, questão de Lei Geral de Proteção de Dados. Se no âmbito de grupo de WhatsApp essa coisa fica bem acalorosa, se todo mundo tiver acesso às informações, vai virar um Big Brother dentro do prédio. Inclusive, Cid, eu vou além. O síndico ele pode negar, inclusive, para a polícia. Ah, é? Polícia Militar fez uma ocorrência. Me dá as imagens, não, eu vou te mostrar as imagens. Isso. Você vai pedir lá na justiça para entregar. Ele pode ter essa negativa. Se ele quiser, ele pode. Uhum. Veja bem, chegou no escritório, 2 pessoas foram presas dentro de um condomínio. Condomínio estruturado, com câmera e tudo. E a ocorrência policial citava um tipo de situação. E os clientes falaram, doutor, nós estamos presos por uma coisa que nós não fizemos. Aconteceu isso, isso e isso. Falei, como é que nós vamos provar? Tem as câmeras. A família foi até o síndico. O síndico falou, não, as imagens se apagaram. Nossa. Só que nesse período eu fiz um pedido judicial. Quando eu fiz um pedido judicial, o oficial foi até o síndico e conseguiu realmente localizar na lixeira o vídeo que teria sido apagado. Aí foi feito aquilo na ata através do oficial, foi recolhidas as imagens, instaurou-se um procedimento. O que aconteceu? Os policiais foram até o síndico e falou, você apaga as imagens. Nossa. E ele apagou. Depois foi recuperado, tá na lixeira, o oficial viu. Então, quer dizer, as imagens mostravam outros fatos, não aquilo que os policiais estavam trazendo. Só que o síndico, ele agora virou um criminoso. Ele responde um processo. Então, o segredo é aguardar uma decisão judicial, né? Aí fica a critério, eu tô dizendo o seguinte, dependendo da situação, ele pode arquivar as imagens para não se perder, porque tem um prazo. Tem um prazo. Ele tem esse direito de negar, mas também se ele quiser fornecer naquele momento ali, ele assume a responsabilidade. Como esse síndico assumiu a responsabilidade de apagar as imagens. Em resumo, é responsabilidade demais o tempo todo. Depende do sistema de segurança também, às vezes apaga, fica 30 dias, não fica no HD. Mas se tiver uma orientação de uma empresa, aconteceu o fato, vamos arquivar isso aqui, se a justiça autorizar, eu entrego. Mais um motivo de ter uma empresa especializada para ser serviço. Com certeza. Só uma questão, doutor André, quando a gente fala de não fornecer as imagens para os moradores, é porque geralmente, quando todo mundo tem acesso às imagens, as pessoas mal intencionadas vão saber onde são os pontos cegos, entendeu? Tem isso também. Então a gente orienta que os síndicos, muitos condomínios liberam imagem. E aí tá sob pena de toda a legislação, a Lei Geral de Proteção de Dados, a gente orienta inúmeras vezes sobre esses cuidados, de não compartilhar essas imagens. Mas em querendo, ele assume essa responsabilidade. Pode até ter a perseguição, né? Com uma pessoa também tem a imagem e começa a perseguir. E muitos moradores querem justificar o uso do acesso às imagens. Porque eu preciso ver que horas que o meu filho está chegando, que o meu filho está saindo. Isso não é função do condomínio. Isso não é função do condomínio. Então eu posso instalar uma câmera do lado de fora da minha porta? Também não. Também não, Entendeu? Exatamente. Isso é o que a gente mais ouve lá. E é muita desinformação. Eu morava em um apartamento lá em Betim e eu percebi que no prédio eram 2 torres, ninguém tinha ar-condicionado. E um calor, falei assim, o pessoal aqui não dá fim de ar-condicionado. Coloquei o ar-condicionado. Alteração de fachada. Depois 2 dias de sítio. Mas eu não sabia, olha pra você ver que era ciência. Só percebi que ninguém tinha ar-condicionado. A sorte. Se nos consultar, a sorte que como é que chama? O quê? Aqui sustenta condensadora. É para os fundos. E nos fundos tem outros comércios lá. Aí hoje tem lá 4 ar-condicionados. Aí eu fiquei sabendo que não tinha essa previsão. As pessoas achavam que tinha essa proibição, mas não tinha. Então, quer dizer, eu errei acertando. Só pra finalizar, sabe o que eu passava muito. Mas olha só a imaginação, ninguém me informou sobre isso. E eu coloquei lá o ar-condicionado, o cara foi lá, cortou a parede e ninguém interviu. Então, né, tá valendo. Olha só, você tem que fazer medição de carga. Medição de carga elétrica. Tem todo um procedimento para instalação de equipamento. E tá lá até hoje, deve ter mais ou menos uns 10 anos. Isso. A depender da edificação, ela não comporta. Eu estava muito com isso, instalando a antena da Sky. Quando eu sou advogado, eu instalava a antena da Sky. Que legal. Eu fiquei 5 anos instalando a antena da Sky.
Passava cabo, instalava antena. Eu ia instalar no prédio, não podia instalar na janela, né? Porque a tubulação tava entupida. E mesmo assim eu instalava e dava uma confusão danada com o síndico. É relação igual. É verdade. Pessoal, nós estamos chegando na reta final do podcast. Eu queria só que vocês dessem uma orientação de quais são as principais orientações que o síndico tem que ter, os principais procedimentos que o síndico tem que ter visando a segurança no condomínio. Pode começar, doutor André. Olha, na minha opinião, tem que ter uma segurança em relação à portaria do condomínio, né? Uma portaria blindada, uma portaria com câmera de segurança, com biometria, com reconhecimento facial, com um porteiro com a ficha, que a gente fala com a capivara limpa, é muito importante. E ter uma certa relação também com os condôminos, eu acho que é muito importante também. Questão social, né, doutor? Exatamente. Senhor doutor Raul. Eu acredito muito, e pela experiência, a segurança nos condomínios, primeira coisa, a gente traz um conceito da parte comercial, da parte empresarial. Não tem nada de segurança que o síndico vai fazer que vai surtir efeito se não tiver uma cultura do condomínio. Aí você começa da base. Começa da base. Só que isso dá trabalho. Isso dói. Isso dói emocionalmente, isso dói financeiramente, isso dói culturalmente. Mas é o que dá mais resultado. Esses casos que eu contei aqui, os casos que foram solucionados, os casos que não chegaram em situações extremas, é que tinha um condomínio que havia uma cultura estabelecida. O que é essa cultura estabelecida? Você chegou para morar lá? Aqui, a situação é essa, funciona dessa forma. Uma pessoa chega no escritório lá hoje, para trabalhar comigo, ela vai saber qual que é a visão, a missão e os valores do escritório. Se ela saiu daquilo ali, peraí, você aceitou trabalhar aqui dessa forma. O condomínio é a mesma coisa. Você pode ter uma série de conceitos, uma série de questões de segurança. Se não houver uma cultura da base, isso vai funcionar por um tempo. Depois vai se esvair, não vai ter condição. O síndico sozinho ele não faz nada se ele não tiver a adesão da coletividade. Exato. Pessoal, como é prático aqui no podcast, a gente está fornecendo para vocês as canecas do nosso podcast, tá? Bacana. Um agradecimento de participação. Vamos lindar aqui. Tá? Aí. Pessoal, esse é um assunto muito complexo, já daria para mais 2-3 horas de podcast, e só para falar o superficial da questão de segurança ainda, né? Espero que vocês tenham gostado do nosso episódio. Se tiver alguma dúvida, postem perguntas. A gente está no Facebook, a gente está no Instagram. E a gente conta com a colaboração de vocês. É isso aí. Aproveitar também a oportunidade para agradecer pessoalmente os colegas que aceitaram esse convite, né? Faço agradecimento em nome do Condimob, nosso canal. Pessoalmente também, doutor Arley, doutor André. Tenho o privilégio de poder chamá-los de amigos, né? Ao longo de tantos anos de advocacia já, né, doutor? Verdade. Então agradeço de coração por ter aceitado esse convite. E é isso aí, pessoal. Ficamos hoje por aqui e agradecemos a você que nos acompanha até aqui. Fique atento aos próximos episódios, que vem coisa nova por aí. Obrigado.